Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Marco Mangan e essa é uma apresentação para o Tia Linux sobre Python para ciência de dados na nuvem. A ideia é apresentar um exemplo de tratamento de dados usando bibliotecas de Python ah, com um caderno nativo hospedado na nuvem. Então, a função da nuvem aqui é oferecer uma máquina virtual que a gente pode usar para executar os nossos scripts em Python. Então, ah, a ciência de dados tem recebido bastante atenção nos últimos tempos, né, bastante divulgação e, claro, a nossa ferramenta principal aqui vai ser Python, mas também, né, existe essa necessidade de conhecer um pouco de matemática, um pouco de estatística, principalmente, para ajudar no tratamento dos dados. Então, existe esse um pouco de contrassenso, né, de que, em geral, a matemática e a estatística não atraem tanto interesse assim, mas a ciência de dados, por ser talvez aplicada, né, ela vai atrair um público maior. Por outro lado, a gente sabe que a programação, a gente não aprende assim de uma única vez, exige um exercício, uma prática, né? E inicialmente, quando a gente começa na programação, mas fazendo um paralelo com ciência de dados, a gente não tem muita ideia de qual é o resultado final que a gente pode atingir. Então, o motivo da apresentação é justamente divulgar algumas referências para quem está começando, para quem tem interesse em ciência de dados, e tentar mostrar como esse material que eu vou sugerir pode me ajudar a fazer um tratamento de dados inicial para a gente começar a trabalhar com dados usando Python e a nuvem. Uh, eu tive. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre. Uh, então, o tratamento que a gente está propondo, ele vai utilizar a linguagem Python e uma série de bibliotecas e ferramentas associadas com esse ecossistema. Então, a gente vai usar um caderno ativo, um caderno Jupyter, hospedado na nuvem, e a gente vai usar a biblioteca Pandas, que indiretamente vai utilizar NumPy e vai utilizar Matplotlib. Claro que o tratamento continua, né? Tem muita atenção agora com inteligência artificial, usando, por exemplo, o Scikit-learn, usando outras bibliotecas também bastante interessantes, mas aqui o tratamento vai ficar restrito ainda com o uso de Python, com uma análise preliminar, uma análise inicial dos dados, para que a gente tente entender um pouco melhor os dados que a gente está tentando analisar, tentar encontrar um indício de uma correlação e, a partir disso, partir para análises mais elaboradas. Então, a gente tem assim a ideia de ciência de dados, né? Eu preciso entender um pouco de Python para poder escrever os scripts, mas também eu acredito que é necessário que eu entenda um pouco de estatística. Então, no início, talvez a gente não saiba quais são as opções, quais são os tratamentos estatísticos que a gente poderia usar. Então, esse material ele vai indicar uma sugestão, né, de como abordar essa análise preliminar dos dados. Também é necessário para poder fazer uma boa análise e entender a natureza dos dados, sobre o que os dados tratam, o que eu posso esperar, né, dessas variáveis, dessas dimensões que a gente vai analisar, e esses três elementos precisam de muita prática. Então, aqui a ideia é incentivar que se procurem conjuntos de dados, de preferência dados que sejam interessantes para quem está fazendo análise, né, como treino, a gente vai ficar mais motivado para fazer essa análise. E eu indico dados abertos, dados que estão na internet. Então a gente vai combinar aí ferramentas abertas com dados abertos. Isso vai ser a base aí para criar essas condições para estudar e aprender mais sobre ciência de dados. Bom, esse exercício, inicialmente eu recomendaria que fossem reproduzidas análises, tratamentos que estão visíveis, às vezes em publicações da literatura científica, às vezes em grandes instituições jornalísticas, tem reportagens, né, que
trazem tratamento de dados e também são divulgados scripts e as massas de dados que foram utilizadas. Eu recomendaria iniciar uh, estudando dados com tratamentos que vocês podem usar como referência. Então, em grande parte, a gente vai descobrir receitas, vai descobrir formas de processar a informação, de visualizar a informação, que são características daquele tipo de dado que a gente demonstrou interesse. A proposta aqui, então, é mostrar algumas referências para que se continue o estudo depois da apresentação, apresentar um ambiente da nuvem, vai ser o Google Colab, existem vários outros, mas eu posso hospedar um caderno ativo, então essa é uma possibilidade, né, de contar com uma máquina virtual que a gente pode utilizar, mesmo a partir de um computador que não tenha tantos recursos, né? Então essa é uma situação bastante favorável, assim, que a gente tem que aproveitar a nuvem, tanto na capacidade de hospedar o arquivo de dados, quanto de hospedar o próprio script e fazer a execução. Com o arquivo hospedado na nuvem, a gente tem a chance de compartilhar isso com outras pessoas que têm interesse nos dados ou na ciência de dados. Existem muitos cadernos ativos, muitos Jupyter Notebooks abertos que a gente pode olhar como foi feita o tratamento e tirar ali ideias, tirar referências para fazer os nossos tratamentos. Eu preciso carregar os dados, né? Eu preciso ter acesso aos dados. O formato que a gente está imaginando é um formato offline, é um arquivo que a gente vai imaginar como sendo uma tabela formada por linhas e colunas. É um arquivo que veio no formato texto, numa delimitação com vírgulas ou ponto e vírgula. Então é um formato bastante comum, a abreviatura seria CSV, valores separados por vírgula. E a gente encontra esses arquivos e aí não há uma necessidade de ter acesso ao sistema de informação original. Então é bastante interessante poder contar com um arquivo e trabalhar a partir desse arquivo sem precisar conseguir credenciais para acesso a um sistema para extrair os dados. Então os dados já foram preparados justamente para que se tornem divulgados e que possam ser vistos por várias pessoas que vão ter interesse nos dados e buscar correlações, buscar regras, buscar uma melhor compreensão daqueles dados e daquele fenômeno. Então, acho que a primeira coisa que a gente faria seria obter uma distribuição de frequência para saber quais são os valores que aparecem em cada dimensão, em cada variável desses dados. Talvez um histograma, né, que é uma forma visual de compreender essa informação. Encontrar medidas estatísticas, né, como média, mínimo, máximo, desvio padrão. E a partir disso a gente vai começar a fazer perguntas. O que a gente quer saber sobre os dados? O que a gente quer responder? E, de acordo com o tipo de dados, existem perguntas que são muito frequentes, né? Então, a gente vai tentar ver um exemplo em que a gente vai fazer esses passos. Mas a cada análise a gente vai ficar com perguntas que a gente não conseguiu responder, então eu vou precisar melhorar a análise, eu vou precisar procurar mais dados, e então uma análise acaba levando a novas perguntas que levam a outra análise, e isso como treinamento agora é uma coisa bastante interessante, tentar descobrir coisas que às vezes, né, a gente encontra uma informação que muita gente já sabe, mas o processo de descobrir, de poder comprovar por si mesmo é muito gratificante. Então, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar, eu vou tentar passar uma série de referências que eu vou usar aqui na apresentação, depois eu vou tentar parar e apresentar um exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que resolver é aonde que eu consigo os dados. E os dados hoje, a gente tem assim uma oferta muito grande de dados, né? Isso é muito bom, a gente tem acesso à informação do ponto de vista de grandes instituições ou governos, a gente tem a ideia de transparência, então eu estou destacando aqui alguns sites em que existem muitos outros, né? Mas que a gente pode pensar assim, cada órgão do governo, no meu caso, cada prefeitura tem o compromisso de oferecer transparência, a gente quer saber o que está acontecendo. E essa participação é muito importante. Quando eu comecei a analisar esses dados, que eu não tinha nem ideia da existência deles, eu comecei a aprender mais sobre como funciona a cidade, e isso nos ajuda a entender e talvez participar um pouco da solução de problemas, né? Pelo menos de poder discutir sobre fatos, de elevar o nível do discurso
trabalhar sobre informações e tentar entender o que esses dados estão falando. Então, eu destaquei aqui dois sites ligados ao governo aqui da cidade, do município, Câmara Poa, Câmara de Vereadores, e um outro site ligado com o governo federal. E nesses sites, muitas vezes, eu tenho os dados no formato CSV e eu tenho também alguns gráficos, alguns tratamentos, alguns estudos que foram feitos pelo órgão competente nesse departamento aí do governo. Então, isso é muito interessante porque eu posso tentar reproduzir, eu posso tentar verificar, né, eu posso tentar confirmar se a minha análise corresponde à análise feita por um profissional. Empresas privadas também têm fontes de dados abertos, né? Então, eu selecionei um exemplo. Essa empresa de transportes, a Uber, ela oferece acesso a dados. A gente pode baixar o arquivo de dados, a gente pode tentar localizar correlações, entender como é que funciona o deslocamento das pessoas na cidade. E o exemplo que eu quero usar é um exemplo aqui da Prefeitura de Porto Alegre, onde eu moro, e aleatoriamente eu escolhi um conjunto de dados. Eu vou tentar no exemplo mostrar como é que eu faço acesso ao arquivo, como é que eu coloco ele no Google Colab e faço um tratamento básico, inicial, para a gente poder começar a fazer perguntas e responder perguntas sobre os dados. Então, só para referência, né, os endereços estão aqui, mas a Câmara Municipal tem grandes conjuntos de dados. Aqui a gente tem um exemplo, né, na categoria de despesas. É sempre uma discussão recorrente quando se fala de política, de economia, e, bom, eu não sabia do valor envolvido no orçamento municipal. Então, a gente vai entrar numa discussão um pouco mais informado, né? Então, eu posso baixar dados sobre diversas dimensões da prefeitura e da Câmara Municipal de Porto Alegre e usar a ciência de dados para tentar descobrir correlações, tentar entender e estudar esse fenômeno. A gente tem aqui o portal de transparência que eu citei. Então, essa é uma visualização tentando mostrar a proporção que existe entre diversos setores do governo, no caso aqui federal. E o interessante é que essa visualização ela é uma proposta, né, de tornar mais simples a compreensão de dados, e os dados estão aqui embaixo, no site. Aqui embaixo a gente tem uma tabela. Então, eu poderia pegar essa tabela, copiar, colar e executar um tratamento tentando reproduzir esse gráfico. Seria um trabalho que, para quem está tentando começar em ciência de dados ou se desenvolver em ciência de dados, é interessante se a gente conseguir chegar num resultado próximo de um resultado que é usado em uma aplicação realista. A gente tem aqui o portal da Uber, que eu estava comentando. Então, eu posso ter acesso aos dados. A gente tem um botão aqui também, um download. Eu posso baixar os arquivos de dados. Agora, aqui envolve também uma dimensão uh, uh, cartográfica, né? Eu tenho dados sobre deslocamento urbano. Então, a gente pode aprender bastante sobre quais são as necessidades da população, a que horário as pessoas se deslocam, para onde se deslocam, né? Então, a Uber faz esse tipo de tratamento, mas também ela oferece os dados. A gente pode fazer o tratamento dos dados por conta própria. Então, bem interessante, dados abertos na questão do governo e também na questão de iniciativa privada. Eu vou tentar usar esse exemplo, que é da Prefeitura de Porto Alegre. Tem 3 fontes de dados que aparecem ali na questão de transparência. Eu vou tentar usar os dados abertos e eu escolhi um conjunto de dados aleatoriamente, né? Abri o primeiro conjunto de dados, tentei processar ele, consegui extrair dois gráficos que eu acho que ajudam a compreender a tabela de dados que eu recolhi, e a partir disso a gente vai tentar deixar esse início pronto para que várias pessoas possam continuar esse tratamento e continuar observando esses dados. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouquinho de ferramentas. Eu vou usar Python para fazer esse estudo. Então, Python é uma linguagem bastante popular. Ela tem muitas aplicações, não somente para ciência de dados. Eu também estou querendo destacar que os dados são abertos e Python também, ela tem uma licença como software aberto, né? Então, está hospedada no GitHub. A gente pode consultar o código-fonte de Python. A gente tem muito material interessante sobre Python na própria página, digamos assim, oficial de Python.
E na sequência a gente vai perceber que a linguagem Python ela também vai oferecer a chance de implementar uma série de pacotes que são bastante comuns em ciência de dados. E pode ser um pouco complicado para quem começa a programar, né? E configurar uma instalação de Python. Existem formas diferentes de fazer. Aqui o material vai explicar. Mas esse processo de transformar o seu computador em um computador para processar ciência de dados uh, pode se transformar no impedimento. A gente quer usar um pacote, ele não está instalado, não está muito seguro como fazer essa instalação. Por isso eu sugiro que também seja utilizado a nuvem com ambientes que já foram preparados, incluindo Python, e também uma configuração que inclui várias das bibliotecas que a gente vai precisar para trabalhar com ciência de dados. E uma dessas bibliotecas é a SciPy. Eu gostei do SciPy porque, de novo, o código está aberto, eu posso olhar tudo que eu estou vendo ali na biblioteca, posso ver como foi codificado em Python. E existem várias bibliotecas que fazem parte da distribuição SciPy. Então, se eu fizer a instalação de uma distribuição como essa, os pacotes mais populares vão já estar disponíveis. Então, a gente está vendo aqui pacotes que eu tinha citado antes, NumPy, Pandas, Matplotlib, são esses três que a gente vai utilizar no exemplo. Então, o exemplo é para incentivar que sejam localizados conjuntos de dados, que se façam análises preliminares e depois se continue, né? Esse script vai continuar evoluindo, as análises vão melhorando, a gente vai conversando com outras pessoas, vai descobrindo receitas novas e aí vai desenvolvendo uma maior familiaridade com as bibliotecas e com os tratamentos estatísticos que a gente vai precisar usar. Então, SciPy é uma forma de instalar Python, onde aparece a biblioteca Python e aparece também bibliotecas adicionais para quem precisa fazer ciência de dados. Então, é um pacote que instala tudo junto, eu acho bem interessante. A partir dessa instalação, né, a gente vai ter acesso a pacotes, eu consigo fazer isso localmente, mas aqui a gente tem um material já preparado para oferecer, né, uma facilidade para instalação e atualização dos pacotes. Bom, para quem está interessado em trabalhar com Python e trabalhar com Python para ciência de dados, eu recomendo que é necessário, como qualquer aspecto da programação, é prática, né? A gente vai precisar praticar a programação. E aí eu sugiro três referências, existem referências similares, mas aqui é só para dar uma indicação, né? O URI Online Judge é um site que oferece enunciados de programação, então a gente vai fazer um cadastro e o objetivo é todo dia fazer um programinha, todo dia escrever uma solução para um enunciado. Os enunciados do URI não são, e do Code Wars não são muito ligados com ciência de dados, mas vão nos dar uma familiaridade com a linguagem Python. No caso do URI, nós também temos, além de Python, a gente também tem SQL. E a linguagem de banco de dados, a linguagem SQL, ela também tem muitas características que nos ajudam quando a gente vai pensar em massas de dados, né? Então, alguma coisa que eu faço com pandas, eu poderia fazer com SQL e vice-versa. E também, pode ser que em algum caso eu precise eu mesmo formar o arquivo CSV e isso vai obrigar a fazer uma consulta a um banco de dados. Então, o URI Online oferece tanto a chance de responder questões em Python, quanto também responder questões em SQL. Eu recomendo fazer um cadastro. Code Wars é bastante similar, só que eu diria que os desafios já começam mais exigentes. Esse tipo de classificação de programadores, né, a gente tem rankings, e isso pode ser usado em entrevistas para mostrar que a gente tem alguma experiência. Então, eu recomendaria usar um cadastro no Code Wars, no URI Online Judge, e utilizar isso como uma comprovação de que vocês programam com bastante frequência. Por último, nós temos o Kaggle. O Kaggle ele é um site similar a esses dois, só que ele trabalha especificamente com ciência de dados. A gente começa com o exemplo do Titanic, onde a gente tenta descobrir a correlação que existe entre as várias dimensões que a gente sabe sobre as características de cada passageiro e a chance que ele teria de sobreviver ao naufrágio. Então, a gente sabe, naquela lista, quem sobreviveu, a ideia é fazer um tratamento de dados que consiga fazer essa previsão de quem tem mais chance de sobreviver ao naufrágio. Então, começa com esse exercício e depois tem várias outras propostas de exercícios interessantes para a ciência de dados. Ajuda a gente a ter um estímulo para recorrer a ter uma forma recorrente, né, de
de praticar. Bom, esse é o site do URI. Eu tinha dito que eu tenho, por exemplo, o nível 1, para quem nunca viu Python. A gente vai começar a fazer um programa e dar a resposta em Python. E tem o número 9 ali também, que é o SQL. Então, para quem se interessa em trabalhar com volumes de dados, SQL também pode ser uma linguagem interessante juntamente com Python. Aqui o Code Wars, onde eu tenho enunciado, né, nos dois, tentem lembrar de selecionar se vocês querem exercitar Python, porque existem várias outras linguagens. E por último, o Kaggle, mostrando um caderno ativo, onde a gente já tem um script inicial e aí tem que continuar o script ou propor modificações. Então é bem interessante também como estímulo para quem se interessa com ciência de dados. Para evitar a configuração local, a gente pode usar uma oferta na nuvem. Então, a proposta é a gente usar essa oferta da Google, o Google Colab, que vai funcionar de forma similar ao Google Drive, onde a gente vai hospedar um caderno ativo para Python na infraestrutura do Google Drive. Então, no primeiro login eu vou precisar fazer uma configuração, mas aí depois ele vai já estar associado com a minha conta e eu posso abrir os cadernos sem muita dificuldade. Então, a interface do Google Colab é mais ou menos assim. A gente tem um botãozinho aqui embaixo, New Notebook, para começar um novo caderno ativo. E também existe já, junto com o Google Colab, vários cadernos prontos, feitos pela própria Google, que vão me ajudar a entender como usar melhor o Colab e como usar melhor Python para ciência de dados. Então, eu diria que é um bom começo, assim, não envolve muita configuração, né, local, dúvidas de instalação. A gente já pode começar a usar um caderno ativo agora, através da web, usando uma conta que provavelmente cada pessoa já fez nessa infraestrutura da Google. Existem outras ofertas, mas para ficar com uma referência que vocês podem começar, eu diria, experimentem o Google Colab. Bom, então, o que vai acontecer? A gente já decidiu que vai usar Python, a gente quer fazer ciência de dados, a gente já descobriu que existem várias massas de dados disponíveis por aí, e eu preciso colocar isso tudo em um lugar para poder trabalhar. Então, eu tenho as ferramentas, eu tenho os dados, e eu quero montar essa ideia da bancada, e a bancada vai ser formada justamente por uma infraestrutura de nuvem que eu posso utilizar a partir de um laptop, eu posso utilizar a partir de um tablet. Então, os dados e os scripts vão ficar em uma máquina que tem backup, que está na nuvem. A única questão é se a gente tem conexão com a rede suficiente e com boa qualidade para poder confiar que não precisa fazer uma instalação local. Bom, análises estatísticas, aí vem, por exemplo, no meu caso, eu acredito que a gente tem que ter 3 conhecimentos, né? Eu preciso saber programar Python, eu preciso saber estatística, eu preciso conhecer qual é o significado, qual é o conteúdo dos dados. E no meu caso, a parte de programação eu acho que é a parte que eu tenho mais facilidade. Mas quando falo em estatística, eu tenho uma experiência bastante limitada. Então eu preciso ver exemplos, eu preciso ver assim, o que normalmente a gente faz, quais são as etapas que a gente vai participar, e aí eu preciso olhar notebooks de outras pessoas, de preferência que sejam de boa qualidade, que eu consiga encontrar coisas novas. E aí, para resolver essa última parte, né, a gente já tem os dados, já tem as ferramentas, eu sugiro o SciPy Lecture Notes. É um material também aberto, então a gente tem ferramentas abertas, dados abertos, e agora a gente tem um livro, uma apostila aberta, em que existe uma organização de uma sequência de conteúdos que o profissional de ciência de dados precisa conhecer. Então, não dá para fazer a leitura dele de uma vez só, mas o que eu acho mais interessante no material é que ele tem uma sequência progressiva, eu posso pular o capítulo que eu quiser, mas sempre tem um exemplo completo. O exemplo inclui dados, inclui script, eu vejo as saídas. Então, talvez para o iniciante seria interessante, tendo uma massa de dados, tentar descobrir no SciPy Lectures, que é um lugar organizado, qual é o tratamento que seria mais parecido com o tratamento que eu quero fazer. E aí usar um script que já está pronto e adaptar ele para os dados que a gente tem num caso particular. Então esse vai ser o exemplo que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar usar um script do SciPy Lectures para tratar dados da Prefeitura de Porto Alegre, e eu vou ter que juntar essas duas coisas e eu quero ver se eu consigo sair com uma configuração onde eu tenho como continuar a análise depois, com mais tempo, né, depois da apresentação. Então,
O SciPy Lectures, ele vai oferecer uma, uma, uma série de exemplos para várias características e várias bibliotecas que a gente encontra em Python. Bom, vamos tentar ver o exemplo. Para fazer o exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o SciPy Lecture Notes. Eu já fiz o exemplo antes, mas aqui a gente tem então o material. Eu tenho, para quem nunca trabalhou na área, eu diria para tentar fazer uma leitura sequencial. E a gente vai estar trabalhando aqui, trabalhando com a ideia de tratamento estatístico de dados usando pandas. Então, esse é o exemplo que eu quero usar como referência para poder fazer o tratamento dos dados que eu vou localizar na prefeitura. Então, eu preciso de um exemplo que tenha quais são as etapas, como é que a gente faz, né? Por onde a gente começa. Então, tudo começa com um arquivo de dados, um arquivo CSV, e esse arquivo CSV geralmente tem um formato mais ou menos assim. Então, um pedacinho do arquivo para a gente ter uma ideia. Ele não está separado por vírgulas, ele está separado por ponto e vírgula. Então, isso pode causar um pouco de confusão. Na hora que eu tentar abrir o arquivo, eu vou ter que avisar que ele não usa vírgula, ele usa ponto e vírgula. E eu preciso, para fazer essa carga, essa leitura desse arquivo, eu preciso de uma biblioteca particular que é Pandas, no nosso caso. Então, eu vou criar uma estrutura de dados usando a biblioteca Pandas. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Aqui tem um exemplo. Eu vou ter que importar o pacote em Python, isso é código Python. Eu vou ter que dizer que eu quero usar uma rotina que lê arquivos CSV. Eu vou avisar que o separador é ponto e vírgula. Então, esse exemplo aqui, ele seria a primeira operação que eu faria sobre os dados que eu vou localizar daqui a pouco. Então, eu já tenho uma ideia do que fazer. Eu preciso do arquivo e eu preciso usar pandas para abrir o arquivo. Bom, logo depois que eu fizer isso, eu posso observar os dados, mas no meu caso eu tenho muitas linhas, então eu vou tentar olhar os dados de outra forma. Olhando um pouquinho mais para baixo, tem aqui um exemplo ainda no SciPy Lecture Notes que vai explicar uma outra situação que não é bem o que a gente está fazendo agora, mas ele vai dar continuidade aqui explicando o que eu posso fazer com os dados. Então, sugerindo quais são as bibliotecas e quais são as possibilidades que a gente vai ter para trabalhar com cada uma dessas características da biblioteca. Então, se a gente continuar, a gente vai ver que o arquivo de dados original ele vai receber esse tratamento aqui. Esse tratamento inicial usa um diagrama de caixas, que é uma representação criada dentro da estatística para poder permitir a visualização de dados. Então, eu tenho algumas medidas e eu gostaria de entender qual é a média, qual é o máximo, qual é o mínimo e como é que estão concentrados os dados, se tem alguma discrepância. Então, talvez se eu venha da programação, eu não lembro ou não tenho conhecimento de que eu posso usar esse tratamento para, no lugar de mostrar uma tabela com esses números, eu posso usar uma visualização que vai nos ajudar a compreender os dados. E na sequência, né, eu também gostaria de ver o histograma, uma distribuição de frequência aqui para eu ter uma ideia como é que os dados se comportam e uma primeira tentativa de correlacionar variáveis duas a duas. Então, esses gráficos são gráficos de dispersão e essa é uma matriz de gráficos de dispersão onde a gente aproveita esse eixo central para colocar as frequências. Então, se eu conseguisse abrir um arquivo de dados que eu nunca vi, carregar ele com pandas e conseguir uma distribuição com o diagrama de caixas e com essa matriz de gráficos de dispersão, eu já teria uma noção inicial de como prosseguir o tratamento dos dados. Então, o nosso exemplo vai até aqui. Mas o material do SciPy Lectures, ele continua com outras possibilidades, mas eu gostaria de terminar o exemplo com um arquivo configurado para que individualmente, de acordo com o seu interesse, pessoas possam trocar o arquivo e possam continuar o tratamento de acordo com as perguntas que resolvem responder. Então eu vou tentar mostrar como é que eu fiz isso. Olhando o SciPy Lectures, além do Python, eu descobri que tem duas visualizações que eu não conhecia, ou não lembrava, ou não tinha visto serem usadas dessa forma. Eu sei que a gente consegue fazer um gráfico de dispersão, mas se eu tentasse fazer sozinho, talvez eu fizesse um depois do outro, ia ter uma sequência de gráficos, e não, essa ideia é muito interessante de aproveitar essa matriz para distribuir essa correlação. Eu achei uma boa ideia. Então, esse desenho, nessa inclinação, a gente está imaginando assim, parece que essas variáveis têm uma tendência a uma relação, uma correlação direta.
né? E tem algumas que quase dá para ver um aglomeramento aqui no centro e tem outras que são bem distribuídas. Então, olha, eu vou tentar inicialmente ver se eu consigo descobrir qual é a correlação dessas duas variáveis, porque parece que tem uma linha aqui. Então, a partir disso, a gente vai começar a criar hipóteses. A parte que eu gostei é que, se a gente, por exemplo, clicar no gráfico, a gente vai ver o que eu consigo fazer com os dados e eu tenho o código Python completo. Desde a leitura dos dados, no caso ele quis fazer um agrupamento por uma das colunas e depois ele fez a matriz de distribuição, ele fez o diagrama de caixas, matriz de distribuição. Então, se eu conseguir adaptar esse código para os dados que eu tenho interesse, eu vou sair com uma representação similar que, né, para uma análise preliminar está muito interessante. Então, eu quero ficar com esse exemplo e aplicar ele sobre um arquivo de dados que eu não conheço e tentar descobrir se eu consigo entender melhor os dados que a gente está tentando analisar. Os dados que eu escolhi, eles ficam aqui na prefeitura. Claro, cada cidade deve ter um site similar, então procure na sua cidade aí de interesse. E o que eu fiz foi abrir aleatoriamente, peguei a primeira categoria de dados e eu peguei o primeiro conjunto de dados e aí eu descobri que a prefeitura deixou pronto. Então, um arquivo que eu posso baixar, um arquivo CSV que vai conter dados sobre a ouvidoria do município de Porto Alegre. Eu confesso que eu não conhecia, nem sabia da existência do serviço até descobrir, até tentar usar os dados para fazer essa análise. Aqui a gente tem dicionário de dados, a gente tem algumas visualizações que eu posso fazer pelo próprio site, mas no momento eu quero baixar o arquivo. Então dá para ver que se eu clicar aqui eu vou baixar o arquivo. O que eu quero agora é o endereço que está ali embaixo. Eu quero saber qual é a URL do arquivo. Então eu vou, agora que eu achei o arquivo de dados, ele deve estar aqui, eu já tenho o endereço. Se eu clicar aqui, o arquivo vai aparecer. Então esse é o endereço que eu quero. Esse é o endereço dos dados. E agora eu vou para o Google Colab. Bom, então, o que eu quero fazer? Eu quero abrir aquele arquivo e eu quero ver se eu tenho a chance de aplicar um diagrama de caixa e um gráfico de dispersão, na verdade, uma matriz de gráficos de dispersão, e eu sei que essas coisas existem porque eu usei o SciPy Lecture Notes. Então, vai para a minha caixa de ferramentas, a gente começa uma análise, quem sabe a gente vai tentar encontrar essas medidas de análise de estatística descritiva e vai tentar também fazer uma primeira tentativa de verificar se existe correlação entre variáveis duas a duas, que são correlações bem simples. Eu posso ter relações mais complexas do que duas variáveis, mas para a primeira análise eu acho que a gente já fez um bom trabalho. Então, eu vou tentar aplicar isso criando um notebook novo. E nesse notebook a gente vai ter uma estrutura de células, onde as células são texto ou código. Então, essa célula é uma célula que permite executar Python. Isso já foi configurado. Existe uma máquina virtual que vai entrar em execução. Eu estou agora conectando com essa máquina virtual. Então, essa máquina virtual eu tenho memória, eu tenho processador e tenho disco também. Então, o que eu quero? Eu gostaria de, na pasta de arquivos da máquina virtual que a gente está executando, colocar o arquivo que veio da Prefeitura de Porto Alegre. Bom, eu já fiz isso e existem várias formas de fazer. O Google Colab tem várias bibliotecas interessantes, mas eu quero fazer de uma forma bastante simples, usando um comando do Unix. Eu quero usar o wget. Então, wget e eu vou tentar abrir os dados que estão lá na máquina da prefeitura. Eu estou rodando a máquina virtual na nuvem e essa máquina virtual tem uma pasta e eu vou copiar o arquivo que eu tenho interesse para dentro da pasta. Então, eu usei o wget, executei, apertando o botão aqui, não é Python e o arquivo ouvidoria apareceu. Então, eu tenho um arquivo CSV que eu isolei para começar a fazer um primeiro tratamento. Coloquei ele aqui na pasta local da máquina virtual. Bom, próxima coisa que eu quero fazer, a gente geralmente vai tentar intercalar texto e código para a gente poder fazer uma documentação. Olha, o que eu estava tentando fazer, deu certo, não deu certo, qual é a hipótese que eu estou investigando. Então, vai virar de fato um caderno, vai virar um conjunto de anotações que é onde a gente tem texto e tem código Python entremeado. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um título e eu vou dizer lá, exemplo de tratamento de dados. Aí a gente vai fechar essa célula, vai abrir uma outra célula. Se eu não quiser a célula, eu posso destruir ela. Mas eu lembro assim, a primeira coisa que eu fiz, eu busquei dados na prefeitura.
Então, talvez eu não consiga terminar a análise agora. Então, é interessante que a gente vá tentando documentar, vai tentando, olha, o que foi que eu fiz? Olha, eu peguei dados na prefeitura, como é que foi esse negócio? Eu entrei num site e aí dei alguns cliques e caí num arquivo, e é esse arquivo que eu estou abrindo. Então, eu estou colocando um texto aqui nesse caderno, eu posso escrever pouco agora, voltar a escrever mais depois, mas o interessante é que eu tenho essa intercalação de um documento com um código Python, e quando o código executa, eu vejo a saída aqui dentro do documento. Bom, já carreguei o arquivo, agora o arquivo está conosco, eu não preciso mais voltar, e eu estou tentando lembrar o seguinte, o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando copiar um tratamento preliminar para a gente poder ganhar um pouco de prática, né? E esse tratamento preliminar a gente pegou lá do SciPy Lectures, então eu estou anotando aqui para depois eu poder voltar e saber de onde que eu tirei esse negócio. Então, lá no SciPy Lectures eu vi dois comandos que vão me ajudar a usar pandas para abrir esse arquivo de dados em Python. Então, eu coloquei lá um import de pandas para pegar esse pacote tem que estar instalado, mas ele já foi instalado junto com a máquina virtual, porque o Colab, a proposta é trabalhar com ciência de dados, e eu vou fazer a execução, e nem toda execução ela apresenta um resultado no documento como acontece aqui, mas a execução, quando ela acontece, ela vai ser numerada. Então aí a gente sabe se aconteceu ou não. Aqui eu posso, logo depois da carga, pedir para dar uma espiadinha nos dados, para ver o que está acontecendo. Então, eu estou pedindo para olhar as primeiras linhas do arquivo. Se ele foi aberto, me mostra as primeiras linhas do arquivo que estão dentro dessa estrutura que a biblioteca Pandas criou. Então, já dá para ver que está com uma cara de planilha já. Eu tenho aqui as várias dimensões, eu tenho as variáveis nessas colunas. E eu estou vendo os primeiros casos que o arquivo registra para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, primeiro, eu estou vendo que existem datas, né, data e hora, um timestamp aqui. Eu tenho data e hora aqui também, um timestamp, mas inicialmente a hora não está sendo usada para nada, só a data. E agora eu vou tentar descobrir essas variáveis, como é que eu posso processar elas. Então, uma coisa que vai complicar é que quando a gente faz a carga dos dados, normalmente os dados eles são carregados como string. Durante a carga eu já posso usar o comando de leitura para trocar o formato dos dados. Mas em alguns casos nesse caso aqui eu vou fazer depois. Depois que eu já fiz a carga, eu vou pedir para tentar encontrar medidas estatísticas gerais dos dados, e aí eu estou usando o comando describe, ou o método describe, do nosso data frame, da nossa estrutura de pandas, e aí eu consigo rapidamente encontrar um pouco de um melhor entendimento dos dados que foram carregados. Então a gente vê o seguinte, que eu tenho 5.551 registros, então é um volume de dados já razoável, né? Nem todos os dados estão preenchidos completamente, eu tenho muitos dados que são NA, not available, são missing. Então, quando eu tentar processar, por exemplo, sigla, eu já sei que tem várias linhas que não tem sigla preenchido, dá para ver pela diferença aqui da contagem. Acontece também com outras variáveis, mas principalmente aqui na sigla. Eu estou vendo que a data de extração só tem um valor, então isso é uma constante de cima a baixo. Essa coluna não está me ajudando muito nesse momento. Protocolos são protocolos únicos. Agora, as descrições eu tenho um agrupamento. As siglas também, eu tenho 25 siglas diferentes. O status de solicitação são apenas 6. E eu tenho datas de registro únicas. Por quê? Porque essa data é um timestamp. Então, só vai ser igual uma data se ela tiver a data e a hora em nanosegundos igual a outra data. Então, desse jeito, eu tenho datas que são timestamps que são únicas. Agora, a data final prevista, como a gente está dando um prazo, nota que a pessoa que dá o prazo, ela sempre coloca a data. Aqui eu tenho um exemplo, né, que é a data que mais apareceu, é, sempre no último instante do dia. Então, é o prazo até o dia, mas a pessoa que cadastrou já no último instante. Então, quando eu comparar essas duas datas, se esse valor aqui de registro cair dentro, anterior a essa marcação, caiu dentro do dia. Então, a gente ganhou um pouquinho de prazo.
E, finalmente, a gente vai ter lá a data de envio de resposta, que a gente vê que é um timestamp também, e o tipo de fim é a resposta conclusiva. Tem 7 tipos de fim, tem 6 tipos de status, 25 tipos de sigla e 29 tipos de descrição. Quando a gente tem o protocolo, a gente vê que os protocolos são únicos. Se eu tivesse o nome de uma pessoa, esse nome de pessoa seria alguma coisa que tem uma grande variação, mas aqui eu tenho uma outra situação, eu tenho categorias. Então a pessoa ela tem 29 categorias disponíveis para descrição. Só que nesse momento, o ainda eu não expliquei isso para o Pandas, eu não expliquei que esses valores eu acredito que são categorias. Quando eu começo a descrever os dados, eu abro uma série de análises adicionais. Então, no momento, tudo que eu li são objetos, são strings simplesmente. Mas eu quero explicar, é mais do que uma string, é uma categoria. Então, eu vou trabalhar com dados e eu posso fazer análises adicionais porque eles são dados categóricos. Então, um pouquinho de estatística. E aqui eu vou usar um comando que eu estou roubando lá do SciPy Lectures, que eu estou agora, depois que eu carreguei os dados, eu estou tentando converter o tipo deles para um outro tipo. Então, eu estou avisando que são categorias. Se eu olhar os dados de novo, já foi feita a modificação. Então, com isso, ele não está trabalhando com texto, ele trabalha com uma espécie de uma etiqueta. Então, eu tenho uma representação em texto, mas, na verdade, eu tenho um conjunto finito que eu posso buscar como se fosse uma enumeração na programação. O outro problema é que eu tenho datas, só que as datas não estão entrando como datas, elas estão entrando como texto. Então, nesse caso, depois que eu carreguei os dados, eu decidi fazer o que a gente costuma chamar de recodificação. Eu estou explicando que os dados têm uma natureza um pouquinho diferente do que foi carregado da primeira vez. Então, agora eu converti os textos da data para datas, de fato, e as categorias para categorias. O protocolo não é uma categoria, ele é único, então ele é simplesmente uma string. Mas os outros eu vi que eram categorias. Bom, agora que eu tenho categorias e que o texto se transformou numa data, eu posso, por exemplo, fazer contas com as datas. Isso é um sistema de ouvidoria, é um sistema de atendimento ao cliente, é um sistema de helpdesk. Então, existem algumas dúvidas, algumas perguntas que eu quero fazer. E a pergunta que a gente quer fazer é: quanto tempo leva para processar uma solicitação que chegou na ouvidoria? Isso é uma medida bastante comum para esse tipo de dado. Então, eu estou vendo que tem datas, eu tenho uma data de início, uma data de fim, eu quero saber a distância entre elas. Para poder fazer isso, eu vou fazer um cálculo entre datas que considera uma resposta em dias. Então, eu acrescentei 3 colunas. Eu tenho mais dados agora, porque eu tenho dados carregados e dados calculados depois. Então, eu tenho dados que agora são números. Então, por quê? Porque eu quero tentar responder essa pergunta. Qual foi o atendimento mais rápido? Qual foi o atendimento mais demorado? E eu quero saber, assim, eu tenho uma previsão que está nos dados e eu tenho uma situação de conclusão e eu quero saber quanto tempo leva desde o registro até a conclusão e a partir do registro qual é a previsão que o órgão deu para dar uma resposta. Então, esse tipo de tratamento depende do tipo de dado que a gente está olhando e do tipo de fenômeno que a gente está observando. Aqui a gente está preocupado é quanto tempo leva para oferecer uma resposta. Então a gente mudou a estrutura de dados e agora a gente pode pensar em fazer um diagrama de caixas. O diagrama de caixas eu posso fazer com o Matplot, mas olhando no SciPy Lectures, a gente descobre que o Pandas já tem, olhando a biblioteca de Pandas, também a documentação, a gente descobre que ele já sabe como fazer um boxplot. E nesse caso, a gente vai ter uma distribuição assim. Então, eu consegui fazer o boxplot a partir de dados que eu calculei, porque essa distribuição aqui eu tenho que ter uma grandeza, né, contínua, um número, e no caso eu tenho um float. Então ele está me mostrando aqui o mínimo previsto para atendimento, o máximo previsto de atendimento, o realizado, o mínimo e o máximo, e aqui eu tenho, se a gente olhar lá na Wikipédia, por exemplo, ou no livro de estatística, eu tenho algumas discrepâncias. Então, a maior parte dos dados está nesse intervalo, mas eu tenho alguma coisa fora também. Então, tem situações aqui que o realizado, ele foi previsto nesse intervalo, mas a gente tem aqui um caso muito particular em que levou realmente muito tempo para completar o atendimento. Lembra que no banco de dados existem atendimentos que ainda estão abertos, então seria ideal
ou considerar a data atual para calcular o tempo que ele está lá, porque senão ele vai resultar em um valor não determinado, vai resultar num NA. Eu não fiz essa modificação, seria uma melhoria sobre o que a gente está vendo aqui. Então eu tenho alguns registros que não tenha o realizado porque eu não tenho a data de conclusão, a data de envio de resposta. Um pedido está em aberto ainda. Então, outra estatística é fazer um gráfico de setores para descobrir o percentual em cada um dos tipos de solicitação. Mas a análise inicial, ela começa com um diagrama de caixas, um box plot, e a gente consegue ver que a gente tem o que aconteceu com mais frequência, aqui está a média, e aqui tem, a gente dividiu em várias partes aqui, e esses dados estão próximos da média, geralmente um quartil para mais e para menos da média. Mas eu tenho situações também que são anomalias, são outliers, e dá para ver porque aqui o realizado demorou muito, e aí quando eu calculo o delta, que é a diferença entre o previsto e o realizado, que eu calculei aqui, esses casos aqui vão gerar um realizado que vão gerar um delta que está muito longe do delta normal do sistema. Então são casos específicos. Uma pergunta que eu gostaria é: qual é o setor desses casos? Quais são esses casos? Qual foi o caso que mais levou tempo? Então, esses pontos que estão fora da distribuição mais comum dos dados, mais normalizada, né, dos dados, eles aparecem aqui porque eu usei uma subtração. Então eu comecei a entender um pouco melhor dos dados, né? A gente consegue ver que eu tenho uma previsão e o pessoal geralmente dá um intervalo grande, né? Eles conseguem completar a maior parte dos pedidos abaixo do previsto, mas existem situações em que a coisa se alonga muito. Isso é uma ouvidoria, então provavelmente a pessoa já trouxe a solicitação que não foi atendida em outro caso. A gente começou a entender melhor sobre o que os dados estão falando e qual é a correlação que existe entre as variáveis. Bom, finalmente eu tenho também a matriz de distribuição, a Scatter Matrix, e eu quero tentar ver se eu consigo fazer isso nesses dados que a gente acabou de processar agora. Então, se eu executar esse comando que eu roubei do nosso Lectures, a gente vai ver um desenho assim. Então, aqui no centro eu tenho a distribuição de frequência para cada variável, para aproveitar essa diagonal da matriz, e aqui eu tenho um desenho que a princípio ficou bem diferente do que a gente tem lá na outra. Então dá para ver o seguinte, ó, quando a pessoa faz a previsão de quanto tempo vai levar para fazer o atendimento, a tendência que a gente está vendo é que existe uma classificação do tipo pequeno, médio e grande. Então, a maior parte dos pedidos tem um tempo baixo, né? E tem alguns pedidos que têm um tempo bem alto, mas são minorias. Mas a pessoa que faz, o setor que faz o dimensionamento usa basicamente três previsões: pequeno, médio e grande. Provavelmente, pelo desenho que a gente está vendo aqui, é 30, 60, 90 dias. Então, eu já descobri, por esse desenho, que existe uma concentração de previsão dentro de três tamanhos em prazos de 30 dias. Dá para ver isso por esse gráfico. Dá para ver que o realizado geralmente é feito muito rápido, ou seja, existe uma resposta muito rápida. Eu não sei se a pessoa ficou satisfeita com a resposta, mas a resposta veio rápida, então é o que ele está indicando aqui. E a gente vai ter também a ideia do delta, onde eu tenho números negativos, onde a coisa demorou muito mais do que o esperado. Então, tem uma correlação com esse desenho ao contrário, porque a gente fez isso a partir de uma subtração. Então, dá para ver que eu disse que era tamanho médio e tem coisas que eu fiz bem mais rápido do que o tamanho médio e tem coisas que eu fiz bem mais demorado. Inclusive, aquele que demorou mais o realizado foi previsto como um tamanho médio, não como um tamanho grande. Então foi um erro aqui numa situação que o pessoal nem achava tão complicada e ela foi se alongando. Então, eu estou tentando ver uma correlação aqui, eu estou tentando ver uma correlação aqui entre essas variáveis. Essas são diretamente proporcionais e essas daqui são inversamente proporcionais. Claro que o desenho aparece duas vezes, uma vez ele está rotacionado. Então, eu consegui tirar uma representação visual aproveitando o roteiro do SciPy Lecture Notes e eu começo a entender melhor os dados e eu começo agora a me planejar para fazer novas análises. Mas o exemplo vai parar por aqui e agora cada um pode continuar usando esse Lecture Notes e outras referências, retomar essa análise e tentar descobrir correlações entre os dados
e entre outros conjuntos de dados que estão disponíveis por aí. Então, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar no momento.